Boa noite a todos que nos assistem pela EBTV, Jesus Eucarístico. Que alegria estar com vocês, abaixar o nosso som aqui. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, no 7º dia da nossa novena de Nossa Senhora das Graças. Que alegria, né? Essa perseverança. Hoje eu falava com o Padre Marcos, depois da noite abençoada e santa de ontem, né? Ele dizia assim que a perseverança nos leva para o céu, que a vida aqui nessa terra é uma perseverança e a gente tem que perseverar na nossa oração pessoal, às santas missas, ao rosário, à novena. E a novena é isso, né? É como como nós estamos fazendo. Cada dia Deus está trazendo uma palavra, cada dia Deus está trazendo algo para a gente refletir profundamente na nossa vida, para alcançar as graças, os milagres, os prodígios e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a maior bênção que a gente pode receber do nosso Senhor é ter uma vida convertida, restaurada, liberta, curada, né? Como é bom conhecer esse Jesus, como é bom conhecer Nossa Senhora, como é bom viver aí esse amor em plenitude, como Nossa Senhora nos ensinou nesse longo caminho aí da vida com Jesus. Amém? Então seja bem-vindo. Eu quero já agradecer o Padre Jean. Boa noite, Padre Jean. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais para essa novena, esse 7º dia da nossa novena. Isso. Padre Jean, Padre Jean é daqui de Cascavel, viu, gente? Tem o pessoal que está nos acompanhando, da minha diocese, de outros estados, que não conhece, Padre. O senhor é de Cascavel, né? Isso. Então, atualmente eu trabalho no Seminário São José, que é o seminário diocesano, eu sou de carisma diocesano, né, trabalho lá cuidando da etapa da teologia, que já é a última etapa. Para ser padre, a gente passa por 3 etapas, né? O propedêutico, que é a etapa inicial, filosofia e a teologia. Então, eu sou responsável pela teologia, já aqueles que estão no término, né, do curso para serem padres. Meu Deus, tão jovenzinho, já com tanta responsabilidade, né? 2 anos e 3 meses. Meu Deus. Aprendendo a ser padre ainda. É verdade, aprendendo, caminhando, né, Padre? Mas o que eu queria dizer, assim, que é tão difícil, gente. Eu conheci o Jean tão pequeno, né, Jean? Tinha que uns 13 anos, 14? 13, Menos, talvez. Menos, 11, talvez. 11. Nossa, e hoje a gente está, assim, perto, né? E ele é parente da tia do meu esposo, né? Muito querida, Selma, né? E a gente fica assim, vendo aquele menino, hoje padre, né? Então, e é emocionante ter um amigo, o pessoal que conhece também, o Padre Jean, né? O meu padre, Padre Mário, nosso padre, ele se tornou padre e ficou na cidade do interior de Mogi Guaçu, onde ele foi criado, com os professores, com os amigos, está 17 anos lá. Minha nossa, uma vida já. Uma vida, ele sabe tudo de todo mundo. Imagina. Não adianta ninguém querer esconder nada dele, ele entra na casa, ele corrige. É uma vida de comunidade mesmo, sabe? Sim, é. E eu falo, padre, o senhor é forte. Porque todos os padres falam assim, meu Deus, ser padre na mesma própria paróquia. é muito difícil, né? Então, ele está lá. E tudo é graça de Deus. Deus é Ele que envia, né, Padre? Exatamente. Ele que envia. E hoje nós estamos no 7º dia da novena. Hoje o Padre Jean vai trazer a palavra para nós, no 7º dia, que é a súplica à Nossa Senhora, né? Você que tem seu pedido de oração, que está fazendo essa novena, nós que estamos fazendo, né, gente? Desculpa aí, nós, né? Eu também estou fazendo. Meu Deus, hoje eu estava rezando o rosário aqui de São João Paulo II, e é forte o rosário dele, né? A meditação, a reflexão. E eu dizia assim, Jesus, é muita gente, Senhor, mas o Senhor conhece todos, né? E eu ia lembrando de um, lembrando do outro, meu esposo falava assim, olha,
Você não colocou fulano, meu Deus, eu coloquei. Né, gente? Então a gente tem que rezar. Para alcançar a graça, tem que rezar, tem que ter intimidade com Deus, tem que dobrar os joelhos e vai dar certo, viu? Confie no Senhor, vai dar certo. Márcia, Campinas, coragem, minha filha, coragem, minha irmã, vai dar tudo certo, viu? Já deu certo, tá bom? Nós estamos rezando hoje, tenho certeza que Jesus vai falar com você através do Padre Jean daqui a pouquinho, e com todos, né? E aqueles que estão doentes de câncer, Covid-19, as crianças que nasceram doentes, estão rezando pela Beatriz, pela Ana Rafaela, Beatriz de 2 meses de Divinópolis, Minas Gerais. Estamos em oração, Selma, toda a família aí. A Edna Trevisan, do Espírito Santo Vitória, boa noite, sua bênção, Padre. Boa noite, Eliana, minha irmã. Deus abençoe e guarde. Amém, viu, gente? Para todo mundo, né, Padre? Sua bênção aí, porque não vão ficar com ciúme. O Padre está abençoando todo mundo, viu, gente? É uma alegria quando tem um Padre, né, com a gente, né? É presença de Jesus. Então, nesse 7º dia, vamos iniciar nossa novena? Vamos iniciar nossa novena, vamos concentrar nosso coração, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos conduza nessa noite, abrasando o nosso coração, acalmando o nosso coração, o nosso dia a dia. Como foi seu dia hoje? Vai falando para o Espírito Santo de Deus, vai dizendo: Espírito Santo de Deus, tira essa agitação, Espírito Santo de Deus, acalma meu coração, acalma, Senhor Jesus, traz-me paz interior, tira todas as tempestades, todos os barulhos externos, os barulhos que me tiram da Tua presença, Senhor. Nossa Senhora, passe à frente, como no cenáculo, que a Senhora estava junto com os apóstolos. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, derrama o Teu amor, derrama essa chama de fogo que vai abrasando o nosso coração. Vem abrasar nosso coração. Vem ficar conosco, Espírito Santo de Deus. Esse dia agitado, você que passou por um momento, você que soube da notícia do exame hoje, do resultado do exame que você pegou hoje, quero rezar aqui pelo Paulo Roberto, de São Paulo, né, que está com o seu resultado de exame. Coragem, meu filho, estamos rezando por você, você não está sozinho, viu? Tem uma multidão de gente rezando por você, vai dar tudo certo. A Maria Fonseca também, que começou hoje a quimioterapia, né? Nós estamos rezando por você, querida, Deus abençoe. A Eliane Miller de Conchal, estamos rezando por você, querido, um grande abraço, força, coragem aí, viu? Vai dar tudo certo. E nós queremos já, há poucos dias da festa de Nossa Senhora das Graças, a ser celebrada agora no dia 27 de novembro, né? Nós celebramos o dia de Nossa Senhora das Graças. Rezaremos juntos a novena para pedir a intercessão da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela que acolhe hoje essas súplicas, as nossas súplicas. Qual é a sua súplica? Qual é a bênção? O que você não está aguentando na sua vida? O que está passando dos limites? Fala com a Mãezinha do Céu, né? Ela que pode interceder, ela que vai interceder por nós diante de Deus, como ela fez nas bodas de Caná, intercedendo, indo lá no ouvido de Jesus e dizendo: Jesus, ele já não tem mais alegria, não tem mais vinho, né? E Jesus vai dizer: Mãe, Maria, não é minha hora ainda. Não era a hora de Jesus, mas Jesus ouviu a súplica de sua mãe e ali ele não deixa aquela família começar a vida envergonhada por causa da súplica de Nossa Senhora, da mãe de Jesus. Jesus realiza o milagre. Então, vamos suplicar nessa noite, vamos pedir, vamos clamar. Não tenha medo de colocar seu pedido de oração.
né? Lembrando aqui o pedido de oração do Antônio Marcos, né? Que foi muito lindo, Padre Jean. Essa semana o padre estava rezando na live com a gente, né? No programa, e o Antônio, lá da Paraíba, colocou todo o pedido, tudo que estava acontecendo na casa dele, ele rasgou o coração. E, gente, eu não estou falando para você expor seu problema, não, tá? Deus sabe tudo, mas coloque aí seu pedido de oração, pela minha família, pelo resgate, pela libertação, pela cura interior, pela cura do pecado, pelo perdão do pecado, libertação dos vícios, coloca, pela doença, apresenta a doença, né? Vai pedindo, como esse homem fez, e ele disse para o padre: Padre, eu estou chorando, mas eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. A fé é uma certeza do que não viu acontecer ainda. O seu milagre, a sua graça, que você acha que não vai acontecer, que você está em dúvida, ou que você não está vendo resultados às vezes na sua oração, calma. Deus sabe tudo, o momento e a hora certa, né? Porque há momentos, Padre Jean, que se Deus nos dá muito rápido, Padre Mário vai dizer assim, às vezes Deus não te deu ainda, Eliana, porque Ele sabe que se der, você vai embora e não vai voltar mais. Ou se você não vai dar o devido valor que essa graça tanto precisa e esse milagre na sua vida. Então Ele deixa esse tempo para que nós nos preparamos. Porque através do milagre e da conversão, vem por trás de tudo isso, do milagre e da bênção, vem por trás de tudo isso uma grande conversão na nossa vida. Não existe milagre sem conversão de vida. Então, o que mais importa para Deus é a nossa conversão de vida. O Padre Juarez Soares vai dizer assim, que para Jesus fazer um milagre é assim, ó. Não tem segredo para Deus, porque Jesus vai dizer assim, nada é impossível para aquele que crê. E o anjo Gabriel disse para Maria, tudo é possível para Deus. Então, para Deus fazer um milagre na nossa vida, é assim, ó, muito rápido. Mas o que Ele espera de nós? A nossa conversão. Então, abramos o nosso coração nessa noite e deixamos Deus ser Deus. E que Nossa Senhora passe à frente e vai abrindo todos os caminhos na nossa vida e cuidando de todas as nossas necessidades. Vamos iniciar então esse momento, já que o Padre está aqui conosco, vou pedir para ele iniciar, traçando o sinal da cruz, né, para nós, e fazer esse momento de perdão também. Coloque a mão sobre o seu coração. Aproveite esse momento que o Padre está aqui com a gente, esse presente de Deus, e vamos fazer esse ato. Vamos voltar para Deus com todo o nosso coração contrito, pedindo perdão e misericórdia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, neste 7º dia da novena, em honra a Nossa Senhora das Graças. Para bem participarmos desta novena, queremos, Senhor, pedir a Deus perdão pelas nossas faltas, apresentar diante de vós nosso coração humilde, contrito, pecador, com tantas misérias interiores. Queremos pedir a vossa misericórdia em favor das nossas faltas, das nossas misérias. Por isso, nessa atitude de reconhecimento, apresente a Deus o seu coração. Presente aí no seu interior, independente de como ele esteja. A Eliane já dizia, não tenha vergonha de se apresentar diante de Deus tal qual nós somos. Muitas vezes queremos nos maquiar diante de Deus. Às vezes o nosso dia não foi bom e no final dele a gente quer se apresentar a Deus coisas que nós não temos de bom. Às vezes o dia não foi agradável, às vezes o dia não foi tão bom. Então, Senhor, eu te louvo por aquilo que foi bom, mas eu coloco aos pés da tua cruz aquilo que não foi tão bom, para que seja restaurado em mim, para que seja melhorado, para que amanhã eu amanheça o dia melhor. Então apresente a Deus o seu coração tal e qual ele está,
no final desta quarta-feira, deste dia, presente a Ele, peça a Ele a graça da reconciliação consigo, com Ele, com a sua história, com o seu passado, sua reconciliação com tudo aquilo que não foi bom neste ano, um ano tão difícil para muitos. Quantos desempregados? Apresente a Deus. Peça a Ele a graça da reconciliação. Senhor, me reconcilia comigo, com o Senhor, com os meus irmãos, com o meu passado, com a minha história, com aquilo que eu sou. E veja, que o perdão não é somente uma questão de discurso religioso. É uma questão também de saúde. Quantas pessoas adoecem, vivem com dores diárias porque não conseguem perdoar? Talvez você que esteja nos ouvindo seja um desses. Pessoas que têm dores na cabeça, todo dia toma remédio e não melhora. Pessoas com dor no antebraço, no joelho, na nuca, que são os locais onde manifestam, somatizam a falta de perdão. Então peça a Deus a graça da reconciliação, para que você não sofra, para que você não somatize a falta de perdão. Veja que eu não dar o perdão, eu não pedir o perdão, só causa males a mim. Não é o outro que sofre. Tantas vezes a gente se pega pensando, eu não vou dar o perdão para fulano, e passa noites em claro, passa o dia pensando na pessoa, no problema, na ofensa que recebeu dela, não tem sossego, E a gente pensa que o outro está sofrendo pela minha falta de perdão. Não, é você que está sofrendo. Desculpe a expressão do Padre, é nós que somos os bestas da história. Nós que estamos perdendo a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Então, dar o perdão a quem nos pede, pedir o perdão a quem precisamos pedir, é uma questão também de saúde. Pense nisso. Antes de eu fazer o bem ao outro, dando perdão, eu estou fazendo bem a mim mesmo. Então peça a Deus essa graça. Senhor, olha, se em mim há algum ranço, se em mim há alguma dificuldade para perdoar, dai-me esta graça. Dai-me esta graça pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, a medianeira de todas as graças. Dai-me um coração novo, um coração de carne, um coração capaz de amar, de perdoar. E tira de mim um coração de pedra, um coração que é incapaz, muitas vezes, de amar, de perdoar, de ter boas atitudes. Acolhei, Senhor, eu te peço, esses vossos filhos e filhas que estão diante de vós, neste momento de oração. Sonda, Senhor, os corações, as mentes, as intenções de cada um, e vá curando os corações. Vai restaurando neste final de ano, onde as forças estão batendo, estão desanimando, onde o cansaço está tomando conta, as dificuldades, as contas por vezes, que o Senhor possa ir restaurando, dando nova força, novo vigor, nova coragem, novo ânimo, para que possamos terminar esse final de ano e iniciar um novo ano com a graça de Deus. O Evangelho de hoje dizia: permanecer firme. Aquele que permanecer firme até o final, este será salvo. Este será salvo. Então, o que para Deus importa, além de começar bem, é também terminarmos bem. Às vezes a gente tem muitos propósitos de vida. A gente começa muito bem, mas às vezes a gente desanima no meio do caminho, para no meio do caminho. Quantas pessoas talvez iniciaram essa novena bem, com boas intenções, e pararam, não foram até o final. Então a graça de Deus é dada àqueles que são perseverantes. Perseverante na vida de oração, perseverante para que o desânimo não tome conta de mim, para que não fique no meu coração o ódio. Perseverança, de caminhar mesmo que não esteja fácil, mesmo que esteja pesado, mesmo que esteja difícil,
e permanecer firme e ir até o fim, aí sim Deus me dará a graça que eu tanto espero, que eu tanto peço, para que eu seja uma pessoa melhor. Então apresente a Deus no seu coração, para que a gente também vá levando a Ele este louvor pela sua vida, pelo seu coração, reconciliado com Ele, com os irmãos, consigo, para que sejamos pessoas melhores a cada dia. E essa é a dinâmica da vida cristã. Crescermos. Ninguém está pronto. Nenhum cristão está perfeito. Olhando a vida dos santos, a gente percebe. Ninguém está pronto. É o dia a dia que vai nos modelando, que vai nos lapidando. Então não desanime. Mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas misérias humanas, a gente se manter fiel a Deus. Senhor, me purifica, me renova, me torna uma pessoa melhor, para que eu seja o mais possível semelhante a vós. Eu cresça em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Para sempre seja louvado na nossa vida, no nosso coração. Esse momento que nos trouxe a presença do Senhor, né? Que eu senti agora, assim, que muitas vezes nós e muitas pessoas se acham indignas, né, Padre, desse perdão. Oh, minha irmã, meu irmão, ninguém é indigno. Não sei o que aconteceu, por mais pior que esteja a situação, Deus só espera, olha, o Padre está aqui, ele pode me corrigir. Deus só espera uma coisa de nós, eu aprendi nesses 11 anos de missão. Ele só espera que a gente volte. E Jesus está a todo momento passando por nós e dizendo, siga-me. Jesus talvez passou hoje por você e disse, siga-me. Siga-me, Eliana. Siga-me, Valdemir. Siga-me, Padre Jean. A todo instante Jesus está chamando. E Nossa Senhora, ela está a todo momento suplicando essa graça. Que nós nos encontramos verdadeiramente. Qual é o desejo de Nossa Senhora? Nos encontrar verdadeiramente com Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. Só existe um caminho para nós. Jesus. E Nossa Senhora quer nos levar a esse caminho. O Papa Francisco fala muito, né? Deus não se cansa de nos perdoar. É nós. É nós que muitas vezes nos cansamos de pedir a Deus o perdão pelas nossas faltas. É forte, né, Padre? É triste quando a gente pensa assim, meu Deus, por que eu não pedi perdão? Porque às vezes a gente pensa que o pecado é maior do que a graça. Né? Assim, enquanto o padre é uma coisa que entristece, né, o coração de um sacerdote, o coração de Deus com certeza. É uma pessoa chegar no confessionário e dizer, Padre, eu já confessei esse pecado 2 vezes, 3 vezes, e eu não consigo me sentir perdoado. É duvidar da misericórdia. Sim. É duvidar da graça de Deus. Isso é uma coisa muito importante, Padre Jean, que o senhor tocou. Perdão. Amados, isso é uma grande verdade. Em todo lugar a gente vê isso. E se isso já aconteceu com você, né? Qual é o caminho, Padre? Porque eu escuto isso, meu Deus, como nos atendimentos, o que mais a gente escuta, né? A pessoa fala assim, eu falo, confesse, porque chega um momento que a gente sabe que é só confissão, né? Que resta. A pessoa fala assim, eu não vou confessar, Deus não vai me perdoar. Eu digo para a pessoa assim, meu irmão, minha irmã, você está perdendo o perdão, a misericórdia de Deus. Porque chega uma hora que você não tem mais o que fazer. A gente sabe que é só o perdão de Deus. Escute isso, escutemos o que o Padre está dizendo. Ele começou lá no começo, ele começou dizendo que quantos problemas está porque nós, na nossa vida, porque nós não perdoamos. Às vezes passamos tempos aí na tristeza mortal. Eu digo isso que
eu aprendi com o padre e com o Robertinho, lá de Campinas, padre, que às vezes a gente entra numa tristeza mortal, porque a gente não perdoa e não acha que aquela pessoa merece o perdão. Então, ele diz assim que toda vez que nós não perdoamos, é uma gota de veneno que a gente vai engolindo. E a gente vai morrendo dia após dia, né? E o perdão nos leva ao estado de graça. E gente, a maioria dos problemas, doutora Mara lá de Mogi Guaçu, minha médica, trabalhei com ela diz, Eliana, nas pregações, vocês, os padres, vocês têm que falar, só existe um remédio para a tristeza: perdão. Não existe outro remédio. Ela diz, ela não se cansa de falar isso. Ela fala assim, e os pacientes chegam aqui, se eu não der remédio para eles vão para outro médico. Ela fala assim, vocês têm que falar mais sobre o perdão, que vai resolver a metade dos problemas, né? Mais da metade dos problemas, de tudo que acontece na nossa vida está relacionado a isso. E o que mais Nossa Senhora nos pede é isso, em todas as aparições, né? Conversão, oração, jejum, penitência, perdão, né? Cortei, padre, aqui. Não, tranquilo. Eu acho que também a tristeza, né? Outras doenças, depressão, muitas vezes, não é só a fonte, não é só a falta de perdão, mas muitas vezes a depressão está ligada à falta de perdão. Sim. Síndrome do pânico, o estresse, tantas outras dores que aparecem no corpo e têm por causa primeira a falta de perdão. Então veja que essa dimensão do perdão pessoal, ela é muito importante, muito importante. Tem muitas pessoas que dizem assim, padre, eu não consigo, gostaria de fazer uma experiência de Deus como fulano fez, a fulana fez, mas eu não consigo encontrar Deus. E às vezes a gente vai na conversa vendo que a pessoa não consegue nem se encontrar. Então o primeiro passo para eu encontrar a Deus é o encontrar-se. E esse encontrar-se não é somente eu me ver no espelho, não. Isso é muito pouco, né? O autoencontro não significa isso, se olhar no espelho, né? Mas é muito mais profundo. É olhar para quem eu sou, olhar minhas virtudes, minhas qualidades, meus dotes e ver também as minhas misérias humanas e me reconciliar com isso. Por isso eu dizia desde o início, né? A reconciliação com a minha história, com quem eu sou. Porque se eu não me reconcilio comigo, eu não me encontro. E se eu não me encontro, eu não farei uma experiência de Deus verdadeira, profunda, que gere em mim a conversão, que gere em mim a mudança de vida. Então ter essa atitude, né, de buscar realmente a reconciliação. E a reconciliação com Deus se dá por meio do sacramento da reconciliação, da confissão. Então, se eu estou arrependido da falta que eu cometi, eu buscar um sacerdote e apresentar diante dele as minhas misérias. Ah, mas o que o padre vai pensar de mim? Não se preocupe, a gente já ouviu tanta coisa, que a gente vai falar, meu Deus, você! Pode ficar tranquilo que a gente não vai ter essa atitude. Mas é uma atitude de acolhida, né? De acolhida. Então ter essa atitude humilde para se encontrar com a misericórdia de Deus que está lá de braços abertos. De braços abertos. Então com confiança, com o coração arrependido, apresentar a Deus as suas faltas, os pecados, você pode ter a certeza de que Deus lhe dará o perdão. Então não duvide, não subestime a misericórdia. Ela é muito maior que a nossa falta, ela é muito maior que o nosso pecado. E às vezes a gente fica ali mesquinho, pensando que a graça ela é pequena, que ela é miserável, que Deus dá a conta-gotas para nós e que o meu pecado é maior. Muitas vezes a gente pensa isso. É também uma astúcia do inimigo. Sim. Né? Que eu não mereço perdão. Que eu não mereço perdão, de que Deus não é capaz de perdoar, que o meu pecado é muito maior do que a graça. E a gente vai se afundando. E se tem uma coisa que a gente escuta muito no mundo é isso, né? Não merece perdão. Muitas pessoas já falaram isso.
passa daquilo que a gente viveu, né? Às vezes eu tive uma fase muito difícil na minha vida, todos sabem, e eu falava assim, mas eu acho que eu não mereço o perdão de Deus, a graça de Deus. Gente, hoje eu peço perdão pelas vezes que eu pensei isso. Porque isso, o padre falou no começo, isso é desconfiar da misericórdia e do amor de Deus. Jamais eu ter dificuldade para confessar com o padre os meus pecados, ele vai me ajudar e vai me orientar. Mas eu desconfiar do amor de Deus é falta de me encontrar comigo mesmo e com Deus. Por isso, às vezes, a gente precisa de um retiro, de um encontro, né? Precisa de uma direção espiritual, de uma orientação. Não fique com dúvida, não pergunte para o mundo se você tem direito ou não para o pecado. Vá até a igreja, vá até o padre, converse com o padre, né? Amados, meu Deus, como é forte, como é profundo, nós não sabemos porque Deus já está conduzindo esse momento, né? Porque falar dessa questão do pecado, e eu tenho certeza que Deus trouxe isso para nós, né? O Espírito Santo iluminou o Padre nessa noite, porque tem tudo a ver a gente entrar no estado de graça, né? Na plenitude do amor de Deus, para depois suplicar a misericórdia de Deus. Quando eu vejo, Padre, quando eu saio em missão, eu chego em missão em alguma cidade, um local, então a gente sempre é orientado, às vezes a gente passa uma semana, 15 dias, é orientado a buscar a confissão. Quando eu me confesso para começar uma pregação, uma missão, gente, é outra coisa. E confessa, participa da Santa Missa, adora Jesus, gente, é tanta graça, é tanta bênção que acontece, que a gente fica assim, ó, eu me surpreendo com as bênçãos e as graças de Deus. Por quê? São Padre Pio vai dizer que a gente precisa estar em estado de graça. Porque se a gente não estiver em estado de graça, o inimigo ele zomba do padre, zomba do pregador, ele zomba de todo mundo. Até o padre precisa de confessar. O padre também confessa. Se o padre que é padre, ele confessa, imagina nós. Não perca essa oportunidade de confessar, meus amados. Não percamos esse estado de graça. Imagina, para que carregar esse fardo que está aí nas suas costas, que está nas minhas costas, se a gente pode ficar livre? Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados. E por onde o Senhor vai nos aliviar? Por meio da confissão. Quando a gente confessa, a gente não sai assim do confessionário, vai para a capela. Meu Deus, a gente passa assim uma semana assim, né, um alívio, como que se você, sabe quando você está com aquela dor de cabeça, você toma um remédio e aquela dor passa, né? Por quê? Porque o seu corpo, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso interior está em paz. Conte para Jesus. Conte para a mãe. Né? Eu falei essa semana que 2 vezes, e para fechar esse momento aqui com o padre, ele vai, né, para introduzir a nossa pregação sobre a súplica, eu vou contar de novo esse testemunho. Os padres da Canção Nova também estão falando muito esse testemunho, né, que aconteceu em São Paulo. Um jovem, 6 anos na cadeira de roda, foi num encontro. E há 6 anos ele pedia para Deus, porque rezaram para ele, né? E no discernimento alguém falou, o servo de Deus, né? E o padre disse assim, olha, você não vai ficar nessa cadeira por muito tempo. O Senhor mostra você andando. E ele ficou 6 anos na cadeira de roda, né? Para Deus não existe tempo, para nós existe, né? E aí convidaram ele para um retiro, para um encontro. E ele foi para esse retiro, para o encontro. Chegou lá no encontro, começou sexta, sábado, né? Terminou a adoração, tudo ali, conduzindo um momento muito lindo, profundo, muitas graças, muitas bênçãos acontecendo. À noite todo mundo, eu acho que, eu não me lembro direito, meu esposo estava comigo, estava assistindo, né? Acho que era no PHM, na Canção Nova. Todo mundo avivado, aqueles jovens ali, né? E ele ali na cadeira de roda, todo mundo foi saindo depois, né? E ele ficou ali, tinha
imagem de Nossa Senhora, enorme, e Jesus estava lá ainda. O padre foi tirando Jesus e passou por ele, né? Aí o padre parou com Jesus e ficou parado na frente dele. Ele falou com Jesus mesmo. E ele foi mais além ainda nessa conversa particular. Jesus parou, passou por ele e parou. Olhou para ele. E ele disse: Jesus, o Senhor me prometeu que eu ia andar, que eu ia sair dessa cadeira de roda. E o padre disse que ficou assustado com o que ele falou para Jesus, né? E o padre colocou a mão assim e falou assim: calma, filho, tá tudo bem. Ele olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse assim: Jesus, se o Senhor não realizar o milagre em mim hoje, eu vou contar tudo para a sua mãe. Olha a fé, a confiança, a intimidade. Isso é intimidade. Intimidade com Deus, intimidade com Nossa Senhora. Amados, esse jovem, ele no outro dia, ele se levantou da cadeira e começou a andar. E anda hoje, prega, anuncia a palavra de Deus, é coordenador do grupo de jovens em São Paulo, Jovens Sarados, né? Então tá aí. Nós não sabemos o que Deus tem para nós. Nós sabemos que Ele tem bênçãos e graças, não é mesmo, Pai? Exatamente. Deus não é mesquinho, né? Ele dá a graça que você precisa. Mas um detalhe importante, que é a questão da fé. Sim. Né? No Evangelho a gente sempre vai ver os relatos de cura, onde Jesus diz: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Às vezes a gente pensa, e muitos têm essa atitude, né? Ah, se Deus me der a graça, aí eu vou participar da missa, aí eu vou ajudar no dízimo, aí eu vou participar do grupo de oração, aí eu vou rezar todo dia, aí eu vou rezar o terço, aí eu vou fazer novena. Se Deus me der a graça. Se Deus me der a graça, eu vou viver só para Deus. Se eu aposentar igual o nosso amigo, né, mãe? Quando eu aposentar, Jesus, eu vou viver só para ti, Senhor. Já aposentou 2 anos. Nada. Então, com Deus, essa lógica não funciona. Deus não se deixa... Não precisa, né, Padre? Não precisa falar. Então, é ter fé, primeiramente. É ter fé. Não é primeiro milagre para desencadear a fé, não. Primeiro tem fé para que o milagre aconteça. A lógica divina é totalmente contrária a nós. Às vezes a gente quer o milagre primeiro para desencadear uma fé, uma vida de fé. Mas com Deus ele olha primeiro a fé para depois dar a graça. Sim. E a gente não pode ser só interesseiro, né, gente? A gente não pode buscar a fé só por causa de um milagre. É claro que os milagres de Deus são maravilhosos. E Deus faz milagre na nossa vida todo dia. Eu estou respirando agora, você está respirando agora. É um milagre. Sabe, a gente não vê as pequenas... Deus está nos pequenos detalhes da nossa vida. Né? A gente também não vai buscar a fé no interesse, só no interesse, né, Padre? Só na hora... Não, é uma perseverança com Deus, é uma vida com Deus. Né? Então, e Nossa Senhora vai nos pedir isso, né? Perseverança. Exatamente. Até o fim. Até o fim. No 7º dia, né, Padre? Nós meditamos hoje. O senhor quer ler pra gente? Como? Hoje, 7º dia, Nossa Senhora das Graças, a súplica, né? Ó Virgem milagrosa, Rainha excelsa, Imaculada Senhora, sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta terra, meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte. Amém. Amém. Este é o nosso tema desse dia de hoje. A súplica, que é um dos modos de oração. Né? Temos a oração de ação de graças, temos a oração de louvor, temos a oração de prece e temos a oração de súplica, né? Que é uma forma, é uma maneira de rezar, ou seja, suplicar a Deus.
súplica, elevar a Deus um pedido de súplica, de socorro, seja por si ou por outros que estejam ligados a você. Né? Então a oração de súplica é esta, uma oração de socorro, uma oração de auxílio. Senhor, olha a minha súplica, olha o meu pedido, olha a minha prece, olha o meu grito de socorro, seja por mim, seja pelos outros, mas olha a minha súplica. Né? E a Virgem Maria, por que nós recorremos a ela? Né? Porque a Igreja diz que a Virgem Santíssima, ela é a medianeira, ela é a intercessora, porque ela é a cheia da graça. Nela habita a plenitude da graça. Em nós há essa realidade de graça e de pecado. Né? Como um copo d'água, né? Se a gente colocar ali, enche o copo de água, é semelhante à Virgem Maria, ou seja, só está repleto da graça. Em nós, às vezes, tem um pouco de água, tem um pouco de pedra, tem um pouco de azeite. Né? Então, aquele copo, aquele recipiente que poderia estar todo cheio de água, cheio da graça, está dividido ali com as nossas misérias, com os nossos pecados, com as nossas más tendências, com os nossos defeitos. Isso vai dividindo espaço em nós com a graça. Então, em nós não habita a plenitude da graça. Em nós não habita. Agora, na Mãe de Deus, na Virgem Maria, aquela a quem estamos rezando essa novena, a quem estamos recorrendo, nela habita a plenitude da graça. Ela, o copo, né, esse exemplo que eu citei, está cheio da graça, transbordando. Né, transbordando. Então, por isso que a Igreja muitas vezes diz, olha, recorram à Virgem Maria. Peçam a ela. Façam a ela as suas orações, os seus pedidos, porque ela atenderá. Então ela, enquanto a Virgem Santa, cheia da graça, ela pode intermediar os nossos pedidos, as nossas orações. Ah, Padre, mas eu rezei pedindo a intercessão da Virgem Maria e não recebi a graça. A culpa não é dela, pode ter certeza. Né? A intercessão da Virgem Maria é perfeita. É perfeita. A nossa é imperfeita. A da Virgem Maria é uma intercessão perfeita. Então, diante de uma súplica, diante de um pedido que eu faço a ela e não recebo, é porque ou eu não soube pedir, ou porque ainda não é a hora, ou porque aquela graça vai me trazer algum pecado junto. De me vangloriar às vezes, ou de me achar melhor que os outros, ou enfim, qualquer outro pecado que pode vir junto com uma graça que eu estou pedindo. Então a intercessão da Virgem Maria é uma intercessão perfeita, perfeita. Toda vez que recorremos a ela numa oração de súplica, e nós soubemos pedir, e aquela graça não nos trará nenhum mal espiritual, nos é concedida aquela graça. Com toda certeza. Que forte. Né? Uma das fórmulas da novena, né? Que eu rezo bastante na Senhora Aparecida, diz: nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Mãe de Deus tenha ficado desamparado. Sim. E essa é a dinâmica da intercessão de Maria. É uma intercessão perfeita. Então nós é que devemos saber pedir para que a graça realmente nos alcance. Ela tem a intercessão perfeita. E, Padre, a Igreja também vai chamar ela de advogada, né? Eu acho Advogada. lindo. Diante do Deus, o juiz justo, né? Uhum. Tem até um filme, Alto da Compadecida. Sim. É um filme brasileiro, muito conhecido, que retrata justamente a Virgem Maria como advogada. Na hora do juízo particular de cada um de nós, que acontece logo após a morte. Então eu morro, faço a minha Páscoa, meu corpo vai para o cemitério, local de repouso, minha alma vai diretamente para Deus, para o juízo particular. E aí nesse filme retrata, né, a alma que chega diante de Deus, e aí Deus começa a apresentar a ele os seus erros, seus pecados, aquilo que poderia impedir ele de entrar ao céu. E a Virgem Maria aparece ao lado, né, como defesa, como advogada,
e começa a interceder por ele. Né? E é justamente essa a função também da Virgem Maria. Até eu trouxe um texto, né, do Concílio Vaticano II que fala sobre a maternidade de Maria. Ou seja, Maria é mãe não só de Cristo, ela é mãe da Igreja, é mãe de todos aqueles que creem no seu Filho. E o documento ainda diz, né, eu não vou ler, mas só citando alguns pontos, que a maternidade de Maria, assumida lá na anunciação do anjo, né, quando o anjo Gabriel vem dizendo, olha, você será a mãe do Salvador, e ela então diz sim ao plano de Deus, ali inicia a maternidade dela, né, no momento da anunciação. E aí segue durante toda a vida de Cristo, aos pés da cruz, e ali não se encerra a maternidade de Maria, como às vezes a gente pensa, né? O filho morreu, logo a mãe perdeu a dignidade de mãe, perde a sua maternidade. Com Maria não acontece isso. Por isso, Cristo diz, né, a João, discípulo amado, também a sua mãe, eis aí o teu filho, mulher, e aí eis aí tua mãe, diz para João. A maternidade de Maria, iniciada na Anunciação, ela se perpetua durante toda a vida, aos 33 anos da vida de Jesus, passa pelo sofrimento da cruz, vai ocorrer a sua assunção, onde ela volta para o céu, mas a sua maternidade se perpetua até a plenitude dos tempos. É isso que o documento, Lumen Gentium, no capítulo 8, diz, olha, a maternidade de Maria só se findará no final dos tempos. Então hoje, mesmo que nós estejamos há 2000 anos depois da vida de Maria, depois da vida de Cristo, a maternidade de Maria também toca em nós. E vai tocar a todos, até a plenitude dos tempos, até o final do mundo, como diz o povo, né? É lá que se encerra a maternidade de Maria. Ainda o documento diz, olha, a missão de mãe da Virgem Maria só se encerrará quando o último filho devoto estiver salvo. Ou seja, todo cristão que crê na Virgem Maria terá o apoio, a defesa, a intercessão da mãe até o fim. Enquanto o último filho devoto dela não se salvar, ela não encerrará a sua missão. E isso é consolador para nós. Né? A beleza da Virgem Maria como corredentora, como medianeira das graças, né? É que não é colocar Maria à frente de Jesus, não. Até nós estávamos ouvindo uma música antes, bem no início, né? Do Padre Zezinho, que Maria não é deusa, não é mais do que deusa, mas diz a música, neste mundo, depois de Jesus, ninguém foi maior. Então ela é, depois de Jesus, o maior ser humano que passou por este mundo em dignidade, em graça. Então é ter justamente essa clareza, né? De quem é Maria. Ela não é uma mulher comum como as demais, né? Como muitos dizem, Maria é como todas as outras, não sei o que, joga ela lá no último nível, né? E tem também aqueles que idolatram Maria. Então, a nossa atitude de veneração a Maria é uma atitude justamente de ver que ela é corredentora, ela colabora com a redenção, né? Ela é medianeira, ela é intercessora, ela não faz o milagre, mas quem faz é o Filho, ela intercede, como nas bodas de Canaã. Olha, façam tudo o que Ele vos disser. É Ele quem vai fazer a graça. Eu só vou levar o pedido. É isso que Maria faz. Ela encurta o caminho. Né? O que nós faríamos, ela faz. Ela encurta, chega mais rápido a prece que fazemos a Deus por intermédio da mãe. Então possamos hoje ter essa oração. Essa semana eu lembrei disso. E eu disse assim, teve um momento que eu me coloquei como mãe, né? Sou mãe. Eu disse assim, se eu posso pedir pelo meu filho a Deus,
Imagina Maria, né? Se Deus Exatamente. ouve as minhas preces, por que não pedir? Se eu tenho esse canal, né? Se eu tenho a Virgem Maria para pedir, por que não pedir? Se eu que sou mãe, pecadora, limitada, frágil, sei pedir, clamar a Deus pelo meu filho, imagine eu junto com Nossa Senhora. Né? Quantas vezes eu pego a minha cruz ali, eu ajoelho rezando o terço, e eu vou suplicando junto com Maria, dizendo: Maria, me ajuda a pedir para Jesus. Esses dias eu estava pedindo para uma pessoa, né, que está doente, e eu comecei um momento na súplica, às vezes a gente se emociona mesmo, né, Padre? Porque a gente comove com a dor do outro, né? E a missão é você se consumir, né? O Padre Marcelo Rossi vai dizer que a gente tem que se consumir como uma vela que queima no altar, né? Tem coisas que não dá pra, né? Tem coisas que ficam aqui dentro, sabe, gente? Às vezes as pessoas falam assim: você é muito sensível, não pode ser assim, reza e entrega para Deus. Eu entrego, não fico segurando nada para mim, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ali eu comecei a rezar e olhar para a cruz e olhar para Nossa Senhora e dizer: Nossa Senhora, eu sei que eu não estou pedindo sozinha, eu sei que a Senhora está comigo. Talvez nesse momento eu estou limitada diante de Deus, por quê? Porque talvez eu estou em pecado, né? Eu não estou na graça de Deus. Então, Nossa Senhora, me ajuda a pedir por essa pessoa que pediu as minhas orações, que está contando com as minhas orações, né? Então, a gente precisa entender e ter essa intimidade, né? E saber os caminhos. Por que nós fazemos essa reflexão na novena? Para que a gente possa entender esses caminhos, que a gente possa chegar mais rápido ao coração de Deus, né? A voltar mais rápido para Deus, o mais rápido possível, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo, Padre Jean? A gente precisa, não há outro caminho, gente. A gente precisa voltar para Deus, a gente precisa pedir, suplicar mesmo. A hora é agora, o momento é agora, da misericórdia de Deus, para a salvação da nossa vida. Exatamente. Não deixar para o amanhã, né? Às vezes a gente tenta procrastinar muitas coisas, né? Amanhã eu faço, amanhã eu começo a rezar, amanhã eu começo a ser fiel a Deus, amanhã eu começo uma vida nova, amanhã eu tento um projeto novo. Mas é o hoje da história, é o hoje. O que eu posso fazer hoje é melhor que eu faça e não deixe para amanhã, né? Isso é uma atitude eu vou pensar se eu vou perdoar, né? Se essa pessoa merece o meu perdão. Então é ficar remoendo muitas coisas. A gente poderia já ir despachando, já ir adiantando, já ir melhorando em nós, mas a gente fica nesse será que, será? Perde noites e noites de sono, né? Já perdi muitas noites de sono pensando: será, Jesus? Por que, Jesus? Gente, né? Não faça isso, né? Precisamos aprender a voltar. Voltar não é dar passos para trás, não, né, Padre? É para frente. É para frente. Eu falo voltar para o coração de Deus, né? É indo para frente que a gente vai encontrar com esse coração de Deus, né? Tendo essa intimidade com Deus mesmo, caminhando. Eu sei que talvez você está passando por um momento muito difícil. Não é mesmo, Padre? Há pessoas sofrendo. Momentos difíceis que às vezes não vê solução. Um problema que foi se abatendo, quando viu, a casa caiu. Veio uma tempestade muito forte, né? E derruba, a casa trinca, e depois precisa consertar essa casa, né? Muitas vezes precisa começar lá do alicerce de novo, porque os alicerces foram como é que fala? Danificados, né? Eu vejo às vezes a gente vê o construtor de obra, né? Eu gosto muito de citar esse exemplo. Às vezes a gente quer consertar aquela parede ali, ele fala assim: não, mas eu vou precisar mexer no alicerce. A gente fala assim: mas não, eu trouxe você para consertar a parede.
E a gente não quer entender que aquela parede vai precisar ser derrubada e mexer lá no alicerce daquela casa, onde começou aquela trinca, né? Padre pode explicar melhor, que Jesus me trouxe no coração, Padre, e estou falando isso, mas Deus vai inspirando, né? Talvez é isso que está acontecendo na nossa vida. E o final de ano ela é uma ótima oportunidade para a gente rever a nossa vida. A gente está se aproximando, né, do final do ano, e é um tempo propício para que façamos um exame de consciência. Né? Um exame de consciência. De como está o nosso dia a dia, de como está a nossa vida, como um todo. Né? Como um todo, hoje a gente insistia muito na dimensão do perdão, mas como estão as outras dimensões da nossa vida? Né? Como está? Como eu estou respondendo? Né? Tem muitas pessoas que não gostam de pensar na vida. Não gostam de olhar para o seu coração, olhar para o seu passado e aí construir uma vida nova. Né? Então essa base, esse alicerce, é a gente olhar para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso interior, para o nosso dia a dia. Porque a vida era muito semelhante a uma construção realmente, é uma parede. Às vezes, os ranços da vida, as faltas de perdão, as brigas, situações não resolvidas, problemas enfrentados. Então, tudo isso, nessa parede, cria buracos, né, lacunas. E uma parede que está sendo erguida, cheia de buracos, o resultado você já sabe. Ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde essa parede cai. Né? Então, chegar no final do ano e fazer o exame de consciência da minha vida é justamente olhar para esses buracos, essas lacunas e fechar, corrigir. Aquilo que eu posso mudar eu mudo, aquilo que eu tenho que melhorar eu busco melhorar, aquilo que já não tem mais o que ser feito, como diz o ditado, depois que o leite foi derramado. Então tem situações na nossa vida que não tem mais o que ser feito. Então se não tem mais, feche, pare de pensar, pare de se preocupar com aquilo, né? Porque às vezes a gente fica chorando o leite derramado. Né? Então é fechar as lacunas, é fechar os buracos, de modo muito sadio. Isso é uma dimensão de vida saudável. Sabedoria. Né? Nós servimos a Deus bem à medida em que a gente se reconcilia conosco, à medida que a gente fecha esses buracos na parede, essas lacunas, né, que a história vai deixando na vida de todo mundo. Né? Todos nós, seja do padre, seja da Eliana missionária, todos nós chegamos ao final do ano, às vezes derrotados, cansados, fadigados, com buracos, né, na nossa história daquele ano que está passando, está terminando. Então é voltar à nossa memória, fechar esses buracos, se reconciliar. Essa é a palavra-chave. Reconciliar, né? Fechar essas brechas aí que a gente tem deixado, né? E o inimigo, ele entra por essas brechas, né, Padre? E aí, quando ele entra na nossa casa, diz a palavra de Deus que ele vai fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Né? Então fechemos logo, né? Fechemos, não deixamos nem nada para trás. Por quê? Por que deixar? Por que deixar para depois? Por que deixar essas coisas ruins dentro da gente? Né? Por que deixar essas perturbações ficar dia e noite na nossa cabeça? Não é mesmo? Então, deixemos Deus, eu gosto de usar muito essa frase que é do professor Felipe Aquino: deixe Deus ser Deus na sua vida. Pronto. Exatamente. Mesmo. Às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus, né? Sim. E a gente vai dar sempre com a cara na parede. Porque o que pertence a Deus é dele. Sim. A nós cabe a confiança. Senão a gente fica dando muito pão de faca. A gente está se machucando, está doendo, está sangrando, mas eu não mudo. Né? Eu sempre gosto de dizer nos retiros, né, que nessa dinâmica da vida, e fazer uma novena, a gente reza também a nossa vida, a nossa história, é a gente se moldando. Né? Se eu rezo, se eu faço novena, se eu participo de missa, se
Se eu rezo o terço, o rosário, e não muda a minha vida, alguma coisa está errada. Sim. Então a oração tem que vir acompanhada de uma mudança de vida. Toda oração é uma mudança de vida. Exatamente. Né? Tem que ser assim. Isso é muito importante, Padre, a gente lembrar. Se eu estou rezando, se eu estou participando da igreja, se eu estou até à frente de alguma coisa na igreja, numa pastoral, um grupo de oração, e não está tendo uma conversão, uma mudança de vida, é claro que, né, tem coisas, né, Padre, que nós não somos santos, mas estamos a caminho da santidade. Né? Eu disse aqui outro dia, o povo riu muito, né? O Padre Tony, lá da Bahia, um dia eu estava em missão com ele, e ele chama todo mundo de santidade e santo. E eu não sabia. E eu fiquei na missão com ele uma semana, e ele dizia assim, minha santa, agora a gente precisa, está na hora da pregação, a gente está atrasado. Minha santa, olha, agora daqui a pouco é a adoração. Minha santa, daqui a pouco é a Santa Missa. Minha santa, você pode atender aquela pessoa para mim? Você pode ouvir aquela pessoa para mim? E no meio do povo, e ele fala muito rápido e anda muito rápido, e eu com essa dificuldade minha, né? E uma hora assim, e muita gente, era umas 6.000 pessoas, né, no encontro, e a gente saiu do encontro e saiu no meio do povo, não tinha para onde passar, e ele falando, e ele fala alto. Eu parei assim, falei, Padre Tony, ele, oi minha santa. Eu falei assim, Padre, por favor, para de me chamar de santa perto do povo. Padre, ele olhou para mim, ele parou, ele estava indo muito rápido, ele parou assim e falou assim, minha filha, você me perdoa, eu pensei que você queria ser santa, mas eu não chamo mais. Padre, naquele momento, meu esposo desmoronou, né? Nossa, eu, Padre, pelo amor de Deus, então o senhor pode continuar me chamando de santa, eu já entendi, né, o recado, né? E ele chama todo mundo, porque ele diz assim, que nós estamos em processo à santidade. Nós somos chamados a ser santos, né? Santos para Deus, né? Viver essa vida de santidade. O que mais Deus deseja de nós é que nós tenhamos uma vida em paz, uma vida plena. E por quê? Eliana, é impossível. Padre Jean, é impossível. Não, não é impossível. Não é. O mundo diz isso para você que é impossível. Mas Deus diz que é possível. Os apóstolos também não foi fácil, eles andaram com Jesus. Os santos da igreja, Eliana, mas naquela época, mas aquele padre, São Padre Pio, São João Paulo II, os santos daquela época, era muito mais fácil para eles serem santos, né? Não, gente, não era. Foram os mesmos desafios. Mas hoje é muito difícil para uma família viver a santidade. Não, não é. É nós que estamos complicando tudo. É nós que não buscamos de verdade. É nós que temos medo de entregar. Porque quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, não é eu que decido mais, é Ele que decide por mim. E muitas vezes eu querendo, eu sabendo que isso é a verdade, eu ainda quero impor a minha vontade. E Deus respeita. Né, Padre? Me corrija se eu estiver errada. Ele respeita a nossa vontade. Tem um ditado muito popular, né? Que me deixa irritado. Quando eu falo para a pessoa, olha, a vida de santidade é uma dinâmica, é dia a dia, luta, é vigilância, é batalha. A gente não nasce pronto. Não. E a pessoa às vezes vê aquela expressão, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer. Eu nasci assim, vou morrer assim, bababá, pau que nasce torto, não sei o que é esse ditado, né? De quem não quer se abrir. Aí eu já digo para a pessoa, olha, você só pode dizer isso quando você estiver num caixão. Sem vida, inanimado, aí você pode dizer, eu sou assim, não tem mais o que ser feito, é meu jeito, bababá, bababá. Mas para o cristão, aquele que tem vida de oração, para aquele que participa de missa, que reza o terço, reza a novena, essa expressão tem que sair da nossa vida.
Nossa, é forte, gente, tem que sair. E eu escuto também muito o senhor deve ter, você, né, padre? Eu chamo de senhor. Você deve escutar demais aquela pessoa que diz assim: ah, eu não vou na igreja, Eliana, eu não vou na igreja, padre, porque eu passei a vida inteira, nunca fui na igreja, agora eu vou na igreja, o que os outros vão pensar de mim? Outro dia uma pessoa disse isso para mim. Eu falei assim: sabe o que o senhor fala? Se perguntar, que bom se perguntar. Eu falei assim: mas por quê? Eu falei: se perguntar, você fala assim: realmente, eu passei a vida inteira, nunca vim à igreja. Agora, depois de velho, eu vim, e vim a tempo. Eu cheguei a tempo. Tem uma canção que eu escrevi, padre, que eu não canto, né? Não sou cantora, mas de vez em quando eu canto ela, gosto de relembrar ela quando eu estava muito doente, né? E os médicos falaram que mandou para casa, que não tinha mais o que fazer, e era a última semana em casa. E aquele dia eu pedi para meu esposo levar na missa. E nasceu essa canção. Quando eu cheguei na igreja, meu esposo me levou carregada em Martim Prado, Santo André, onde é a igreja do meu diretor espiritual. Cheguei lá, estava cheio de gente, só eu debilitada, só eu sem andar, sentada naquela cadeira. E aí eu dizia assim: Jesus, eu demorei, eu quase não vim, mas eu vim. Jesus, eu quase não vim, mas eu vim. Você pode dizer a mesma coisa. É verdade, eu demorei uma vida inteira para mudar, mas eu mudei. Eu mudei de pensamento, mudei de atitude. Eu era um mau homem, uma má mulher, uma má esposa, uma má mãe, um mau pai, um mau filho, mas hoje eu mudei. Eu mudei, Padre Jean. Eu passei uma vida inteira no pecado, Padre Jean, mas hoje eu quero mudar. Padre, eu fico assim, impactada. Imagina, amados, nós falamos isso para Jesus. Imagina a alegria do coração de Deus. O filho pródigo que retorna. O pai deixa tudo, esquece até do filho bonzinho, ficou lá a vida inteira, né? E vai lá cuidar do filho que voltou. Por quê? Porque Deus é misericórdia. E se Deus é misericórdia, nós também temos uma mãe misericordiosa que zela, que cuida de nós, que intercede por nós. E você nunca se esqueça disso. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual é a súplica nessa noite. O que você quer pedir para Deus? Coloque aí. Coloque a mão no seu coração agora, coloquemos a mão no coração e peçamos agora. Quero pedir ao Padre Jean que nos conduza esse momento de súplica a Nossa Senhora agora. Que nós possamos pedir mesmo, clamar a intercessão. Que Nossa Senhora possa advogar por nós agora. Se for preciso, se você precisa agora de uma advogada, peça a Virgem Maria. Coloque a mão sobre o coração, porque dentro do nosso coração está tudo aqui dentro. A tristeza, as alegrias, a raiva, as mágoas, as feridas, a doença física e espiritual. A gente vai jogando tudo aqui dentro e às vezes a gente joga tanto que a gente até fecha a porta do coração. Por isso existe aquela canção que diz: abra a porta do seu coração para que a graça de Deus te encontre essa noite. Supliquemos a Maria. A Mãe de Deus e também nossa Mãe, nós queremos pedir a vossa intercessão sobre cada um de nós. Que seja derramado neste momento, com o seu manto sagrado, as graças de Deus sobre cada um de nós. A vossa aparição em França, a aparição de Nossa Senhora das Graças, ela dizia, né? Nos momentos mais difíceis, quando tudo parecer perdido, eu estarei lá. Essa foi uma das expressões ditas por ela em França. Quando tudo parecer perdido,
eu estarei lá. E às vezes a gente olha para o nosso coração, para os nossos pedidos, e às vezes parece que está tudo perdido. Às vezes um pedido para a saúde sua ou de alguém, pedido por um emprego, pedido por uma situação que deve ser resolvida, uma causa na justiça, enfim, parece que já está tudo perdido. Mas nesta noite a Virgem Santa lhe diz, olha, quando tudo parecer perdido, eu estarei lá, eu te ouvirei, eu levarei a tua súplica ao meu filho, e se for da vontade dele, ele te atenderá, se for para o seu bem, ele te dará essa graça. Por isso renove a Deus, por Maria, dê a Ele mais um voto de confiança, apresente a Ele mais uma vez a sua súplica, o seu pedido, a sua prece, pelas mãos da Mãe de Deus, a nossa Mãe. Repouse sobre o colo da Virgem Mãe. Repouse. Diga, mãe, talvez já esteja cansado de pedir. Talvez eu esteja desanimado. Talvez eu tenha perdido pessoas importantes para a minha vida neste ano, de Covid ou tantos outros males. Mas eu quero nesta noite repousar no teu colo de mãe. Por isso vem em meu auxílio, olha os meus pedidos, acolhe o meu coração, não olhe a minha miséria, não olhe os meus erros, mas me acolha como mãe, me acolha como filho, filha, e dá-me essa graça. Obrigada, Mãezinha do Céu, por essa intercessão. Quantas graças estão sendo derramadas agora pela intercessão de Nossa Senhora, Virgem Maria, nossa Mãe. Quantas casas sendo visitadas agora pela intercessão de Maria. Quantas mães sendo consoladas. Há uma mãe que chora muito nesse momento. Seu coração, seu peito dói, não é mesmo? Nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Deus. Nenhuma. Talvez você está desacreditado já, como o Padre Jean disse. Não faça isso. Acredite. Tudo pode ser mudado pela força da oração. A sua família, a situação que você está vivendo, a doença, o problema, a nação brasileira pode ser mudada, pode ser restaurada, o Brasil, o mundo, as famílias. Você que está passando por um momento muito difícil com os filhos, com o esposo, com a esposa. Quantos problemas a família tem hoje? Nós somos famílias, nós sabemos, na verdade, quantos problemas nós enfrentamos. Mas tudo pode ser mudado pela força da oração. Essa é a nossa fé, é a fé do cristão. Tudo pode ser mudado. De repente, pelo poder do Espírito Santo, tudo pode ser mudado. Deus muda tudo, Deus muda a história, Deus muda aquele estado, né, de doença mortal, aquele pecado, né, terrível, que você está arrastando há anos. O Padre já falou sobre isso aqui. Descanse os seus ombros. O Senhor está tirando muitos fardos nessa noite. Fardos, meu irmão, que às vezes nem a nós pertence mais. Não é verdade, Pai? Exatamente. Nem Deus quer mais lembrar daquele passado. Aquele passado triste, aquela história triste na nossa vida, né? Quantas vezes Deus está cansado daquele passado triste, nem Deus mais quer lembrar. E às vezes a gente já confessou, Deus já perdoou, Deus já restaurou, Deus já libertou, mas a gente continua falando desse passado, como o Padre falou.
Eu guardei bem aqui no meu coração. A gente continua trazendo à tona, e todas as vezes que a gente traz à tona, a gente reaviva aquele sofrimento de novo dentro da gente. E quantas vezes, às vezes alguém nos lembra dos nossos sofrimentos, né? E a gente começa a sofrer por eles, de novo. Aquilo que já foi curado, que já foi consertado na gente. Eu vou dar um exemplo bem básico para a gente terminar. O padre já fez o pedido, você colocou o seu pedido aqui de oração, tá ali, nós vamos ler depois, é que está passando muito rápido, não sei se vou conseguir, mas o padre já rezou. Quero só fechar essa reflexão. Amados, o Senhor coloca no meu coração muito forte, muitas coisas que já foram resolvidas na nossa história, a gente traz à tona. E todas as vezes que a gente traz à tona de novo o passado que já foi resolvido, o inimigo ele quer zombar de nós. Tá? Ele quer ver a gente sofrer com aquilo. Ele ama ver a gente sofrer. Deus não. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Uma vez vindo de Franca, São Paulo, eu estava na missão lá uma semana em Franca. Eu cheguei na rodoviária de Campinas, Padre Jean, eu não estava com meu esposo, eu estava sozinha, e arrastando a minha malinha. Naquela época eu ainda pesava 40 quilos, né? Estava já 3 anos na missão, e sábado à tarde, lotada a rodoviária de Campinas, né? Cheia assim, aquele barulho que você não ouvia nada. E olha como que pode, como o inimigo ele é astuto, né? Quer nos tirar da graça de Deus. Eu estava vindo de uma missão, toda avivada, porque o primeiro a ser curado é a gente, depois de uma missão, né? E ali, quietinha, né? No meio de toda da multidão de gente, eu desci na plataforma para embarcar no ônibus, estava esperando 10 minutinhos o ônibus chegar, e um menino sentado assim nas cadeiras todas ocupadas. Eu encostei a malinha assim no chão e fiquei parada ali, né? Fiquei olhando meu ônibus encostar. E aquele menino com aquele fone de ouvido, que sabe aqueles rapazes, fone de ouvido, e fazendo assim na perna, acompanhando a música, né? E ele de frente comigo, assim como está ali meu esposo. Ele olhava e começava a fazer na perna. Olhava de novo para mim e... De repente, ele tirou o fone do ouvido, olhou para mim e disse assim para mim: moça, eu disse assim, eu? Porque tinha muita gente, né? E olha, estava um barulho enorme. Naquele momento, parece que o barulho acabou. E ele disse assim: você não é Eliana Reis? Padre, eu levei um susto. E aí ele falou alto, todo mundo começou a me olhar, que estava perto de mim, assim, porque a gente estava muito próximo do outro, estava muito cheia a rodoviária. E eu disse assim: e agora, o que eu faço? Eu disse que eu sou, não sou, porque naquela época eu pensava que ninguém me conhecia, né? Mas acho que ele me conhecia pelo PHN, né? Na Canção Nova. E aí Deus falou comigo assim: diga a eles que é você, filha. Quem é você? Eu ouvi uma voz assim no meu coração: quem é você? E olhei para aquele jovem e eu disse para ele: eu sou a Eliana. Com medo, né? Porque ali sem conhecer ninguém. Aí ele olhou para mim de novo, sorriu e disse assim: eu sabia que eu te conhecia. E eu fiquei assim, né? Eu sorri para ele. Quando eu sorri para ele, ele falou assim para mim: você é a Eliana Reis, a moça da AIDS. E ele colocou o fone de ouvido e continuou escutando o som dele. E eu imediatamente, no mesmo tempo que eu me alegrei, eu me entristeci novamente. Todo mundo ficou olhando assim, acho que ninguém entendeu nada. Não entendeu a história. E o ônibus chegou, padre, eu entrei dentro do ônibus, sentei do ladinho assim, tinha um senhorzinho assim, eu sentei do lado, eu fechei os olhos e as lágrimas caíram. E eu disse para Jesus: Jesus,
reprovada, né? E aí, quando eu cheguei na capela da igreja à noite, nós fomos para Santa Missa, eu chorando ainda por causa daquela situação, eu disse para Jesus: Jesus, por que eu fui envergonhada desse jeito? Eu estava te servindo. Olha o que eu falei para Jesus. Por que o Senhor deixou passar por isso? E Jesus disse assim: eu nunca deixei você envergonhada. Mas o inimigo de Deus, ele gosta de nos tentar. E aí Jesus me lembrou quantas vezes o inimigo tentou. E que eu precisava estar pronta na palavra de Deus para responder o inimigo de Deus. Às vezes o inimigo quer nos vergonhar e muitas vezes o inimigo, ele quer mostrar quem a gente foi no passado, quem a gente era, qual foi o nosso sofrimento, o que a gente passou, naquilo que a gente já foi curado. Ele foi tocar, ele não lembrou do Anjodê, não lembrou dos outros sofrimentos, ele foi lembrar naquilo que me fazia mais sofrer, naquilo que já estava resolvido na minha vida, lá no meu coração, né, aquela cura interior que eu precisava de Deus, aquela aceitação de tudo que eu tinha vivido. Ele foi mexer, né, naquela dor. Por quê? Ele sabendo que eu lembrando daquela dor, ele ia me tirar daquele estado de graça. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado com os pensamentos, com as perguntas que chegam até você, com os barulhos que chegam até a nós. Nem sempre é a voz de Deus, viu? Nem sempre quem fala conosco é uma pessoa de boa intenção, né, Padre? E às vezes também a gente tem que saber filtrar que nem tudo é maldade. Eu vejo que aquele jovem, talvez ele foi tentado, talvez ele quis só me dizer: olha, eu te conheço, né? Olha, assisti seu testemunho, bacana seu testemunho, né? Mas aquilo, como eu não soube filtrar na hora, aquilo gerou em mim um sofrimento. E aí o inimigo, ele entra e zomba do nosso sofrimento naquilo que eu e você já fomos curados. Então, não percamos essa graça. Não deixemos nos ser perturbados no caminho da vida, porque o caminho é longo, né, Padre? Muito longo. E veja que ele tem uma grande preocupação, né, quando a gente se deixa cair por uma provação dessa. Às vezes a gente pode retroceder na vida espiritual. Sim. Esse retroceder pode nos causar muitos males, porque a palavra mesmo diz, né? Quando o demônio sai de alguém, o mal sai de alguém, quando ele volta e encontra a casa aberta, limpa, aí vem ele mais 7 demônios juntos. Nossa Senhora. Né? Então faz um estrago. A saída dele, quando a gente se liberta de muitas coisas, a casa fica limpa. Sim. Né? Então, no momento de provação, a probabilidade de a gente voltar àquilo que a gente era antes é muito grande. Às vezes a gente não entende por que Deus permitiu. Sim. Aquela situação. Então, e é por isso é tão importante a gente ter o auxílio da igreja, um bom diretor espiritual, né? Que quando a gente foi para a igreja e terminando a missa, né, fui para a direção espiritual e ali eu chorei, ali eu contei tudo, né, em confissão e como o senhor disse, tudo foi se resolvido de novo. Mas se eu deixo aquilo, né, amargo, ressentimento, e não tem com quem você falar. Hoje, Padre, está muito difícil, as pessoas elas estão muito intelectuais na internet, no Facebook, né, no WhatsApp. Tudo isso nos ajuda quando a gente sabe usar, né? Quando a gente não sabe, só destrói nossa vida. A gente acha que pelo WhatsApp eu falo com todo mundo, Padre. Eu não preciso nem ir lá em São Paulo visitar os meus amigos, eu falo com eles todo dia. Eu já ouvi gente dizer assim: eu não preciso ir visitar minha mãe, eu falo com ela todo dia, pela câmera, viu? Eu falo com a minha mãe. Esse mundo virtual que nos tira da graça de Deus, que era para ser muito bom, tá deixando a gente distante. Então, quando acontece essas coisas, uma fragilidade, busque uma pessoa que
que vai saber te ajudar. Busque a igreja, a orientação da igreja, né? Foi muito bom a gente tocar nisso. Tire as suas dúvidas com a igreja. Nosso padre Mário, vai dizer assim, ele disse um dia assim para mim, Padre Jean: Eliana, erre com a igreja, mas não erre sem a igreja. Ele diz: caminhe com a igreja. Exato. A igreja vai te defender. Quem é a igreja? Jesus Cristo. Ele é a minha defesa, né? Então, eu preciso estar dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade, seguir essa orientação, como o Padre nos trouxe aqui, né? Para que a gente não perca essa graça, né? Não percamos essa graça, não podemos sair, não podemos dar brechas, como o Padre disse, meu Deus do céu, né? Quando a gente sai desse estado de graça, onde o Senhor já realizou uma cura, onde foi expulso já o inimigo da nossa vida, quando a gente abre uma oportunidade, ele volta e volta mais forte ainda. Aí entra também, Padre, aquelas pessoas que o Senhor já deve ter ouvido também: ah, Eliana, veio fulano aqui, rezou para mim, estava tudo bem, dali uma semana, 2 semanas, o negócio só piorou. Por quê? Porque pode ter acontecido isso, né? Muitas vezes. Então a gente tem que dar continuidade nessa perseverança, nessa existência com Deus, numa vida em plenitude do amor de Deus. Só o amor de Deus pode nos curar e nos salvar. Esse amor que não tem limite, gratuito, um amor doado por cada um de nós. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, tanto que nós falamos hoje, né? O Padre trouxe tão forte isso para nós. Jesus também lá do alto da cruz disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a gente precisa merecer esse perdão. Quando Jesus pedir ao Pai: Pai, perdoa a Eliana porque ela não sabe o que ela faz. A gente precisa acolher. A gente precisa estar em oração. Jesus, quando estava muito barulho, o que Jesus fazia, Pai? Se refugiava, né? Padre Mário vai falar: olha, minha filha, quando tem muito barulho, vai embora. Quantas vezes, em casas, lugares que passei, até casas de parentes, amigos, muito barulho, bora. Né? A gente não pode dar brecha, mesmo os barulhos externos. Cuidado para que aqueles barulhos externos não entrem dentro de você de novo e você volta à vida velha. Não podemos voltar à vida velha. Nossa Senhora hoje está pedindo para nós que a gente aprenda a ter uma vida. Desligou aqui da novena, está ali, né, Padre? Ela nos ensina no 7º dia hoje. Ó Virgem milagrosa, Rainha excelsa, Imaculada Senhora, sede minha advogada, meu refúgio e asilo nesta terra, meu consolo nas tristezas e aflições, minha fortaleza e advogada na hora da morte. Consolo nas tristezas, advogada. Você tem uma advogada, eu tenho uma advogada que vai advogar por nós. Nós temos uma mãe que vai nos consolar. Se coloque no colo de Nossa Senhora nessa noite e durma em paz. Fique em paz. Quem reza, fique em paz, porque confia no Senhor. Em meio às tribulações da vida, gente, como é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Nem Padre. Mas passe o que passar nessa vida. Passe com Jesus. Passe com Nossa Senhora. Não podemos desistir jamais por causa de Covid, por causa de situações, por causa de barulhos externos, por causa de pecado, por causa de fraqueza. Desistir jamais. Nós precisamos seguir em frente, como filhos amados de um Deus vivo, do Deus conosco, o Deus Emmanuel. Nós estamos aí próximo, vamos entrar ao advento, né? Preparação para o advento, né, Padre? Vamos preparar nosso coração com essa santa novena,
né? Sexta-feira, dia 27, amanhã a Adriana vai estar aqui de Campinas, vai estar na live com a gente, uma pessoa muito especial, muito respeitada pela igreja, ela que é da Provida, né? Que luta pela vida, né? E que acolhe essas meninas que não, né? Não estava na hora de ser mãe, não queria ser mãe, né? Então, escutem e uma mulher Mariana, vocês vão conhecer uma pessoa que vive a consagração à Virgem Maria, uma mulher muito, Adriana, muito jovem, né? Ela é da minha idade, que é mais nova que eu ainda, e que faz um trabalho lindo, deixou tudo, deixou curso, deixou tudo para viver essa missão tão linda. Amados, nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus, né? Não é só buscar a graça, o milagre também, mas voltar para agradecer e se colocar a caminho junto com o Senhor. Se eu recebi uma graça de Deus, eu preciso levar essa graça de Deus para os outros também, para os meus irmãos que precisam, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, porque falar para quem conhece é muito fácil, né, Padre? Exatamente. O problema é para quem está fora, né? Para quem precisa do primeiro anúncio. Não é o querigma, é o mais do que eu ditar normas da igreja, de Deus, eu preciso mostrar o primeiro amor, né? Então, o mesmo amor que eu experiencio em Deus, eu devo também mostrar para aquele que vai se iniciar na fé, né? Então, esse é o dilema, né? É o dilema da vida espiritual também, né? E às vezes falar, é como a gente aprendeu com o Padre Marcos ontem, às vezes é preciso silenciar e dar testemunho de vida, dar testemunho da nossa fé. Porque às vezes só o testemunho que vai convencer aquela pessoa. Quando aquela pessoa vê que você é cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de amor, que você já pecou, já sofreu, já passou por tantas coisas, mas você está aí. É o seu testemunho que vai, testemunho arrasta. São Francisco já dizia, né? Evangelize, se necessário com palavras. Se necessário. Ou seja, ele dizia, o primeiro ponto é o testemunho, né? As obras, depois o discurso, né? Jesus vai nos conhecer pelas obras. Meu Deus. Forte. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa, né? Imagina a gente chegando lá na porta do céu e Jesus olha para mim e fala assim, eu não te conheço. Meu Deus. Né? Senhor, mas eu preguei tanto em seu nome, anunciei a tantos, vi milagres, né? E Jesus vai dizer, mas eu não te conheço. E amados, é verdade, é uma coisa muito séria que eu levo muito a sério. Mesmo assim, sou pecador, mas sempre voltando para o coração de Deus. E quando eu termino, sempre termino uma pregação, eu sei que isso acontece com você também. Você já pegou, você fala assim, gente, essa pregação é para mim. Eu preguei para mim hoje, sabe? Né? Então, quando a gente tem ouvidos para ouvir, até mesmo quando a gente está pregando, Deus fala com a gente. E fala em plenitude, gente. Vocês não têm noção, né? Quem prega, quem está à frente aí, quem reza, sabe do que eu estou falando. Como Deus fala, às vezes a gente vai para uma outra diocese, um outro local, para levar a palavra, levar a oração, né, a esperança para aquele povo. Você volta cheio de esperança, você volta curado. Quantas vezes meu esposo está aqui de prova, quantas vezes missão na Paraíba, que é mais longe, né, Vitória, que a gente sempre cita, que a gente fica 30 dias direto, quantas vezes eu fui doente para lá e eu voltei de lá curada, porque era lá que Deus queria me mostrar aqui dentro, porque tem uns lugarzinhos aí no nosso coração que a gente deixa oculto e Deus quer mostrar quem nós somos. E às vezes o Senhor nos leva lá naquela cidade, naquele lugar, naquela família, num atendimento de uma pessoa, o padre confessando alguém,
e Jesus está ali dentro curando, né? Curando a gente, indo naquele lugar que a gente fechou e não deixa ninguém entrar. Mas Deus pode entrar. Talvez você está hoje aí, Eliana, mas ninguém consegue entrar aqui dentro de mim, está fechado. Mas Deus pode. Deus pode. Como o padre falou, tire esse coração de pedra e coloque um coração de carne. Peça a Jesus para avivar seu coração. Peça para Jesus para curar seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitos de nós foram curados pelas palavras que o Padre Jean trouxe para nós, que é o próprio Cristo falando para nós nessa noite, né? Foi forte. Eu anotei uma frase aqui, acabou a bateria, tá vendo o que é anotar? Que você falou, depois eu vou pegar aqui, vou colocar aí para vocês. Quando você falou, já que eu lembro, gente, minha cabeça faltem por tantas coisas que foi muito forte. Eu vou ligar aqui e vou passar para você essa frase. E eu estou pedindo para as pessoas todos os dias anotar, pontuar. Ontem o Padre Marcos deixou uma frase para a gente, eu coloquei lá no meu diário espiritual para mim viver ela todos os dias. Então a gente precisa ouvir a pregação e deixar assim, caindo aqui no nosso coração para a gente ser liberto, curado, restaurado, purificado. Vamos então encerrar esse momento rezando uma Ave Maria, agradecendo a Virgem Maria por todas as graças já alcançadas. Quero agradecer a Jesus por esse momento, por todas as pessoas que participaram dessa live, essa novena, aonde chegou, essa novena que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, chegou na sua casa, até sua família, você que precisava tanto de ouvir tudo isso sobre o perdão, sobre a súplica, sobre a intercessão de Nossa Senhora. Coloque isso em prática. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus conduzir essa história, deixa Deus mudar essa história. Nada é impossível para Deus. Por que insistir no erro? Por que insistir no pecado? Nós podemos mudar de vida, ainda há tempo, há esperança, Deus saberá o momento em que deve tocar nessa casa. Não perca a esperança. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Santo Afonso vai dizer assim, se Nossa Senhora é por nós, quem será contra nós? Né? Amados, esqueci o nome do santo agora, falei ontem aqui, quero repetir novamente. Ele dizia assim, que nunca se ouve na história da igreja, dos santos da igreja, ele nunca viu falar que existia um santo que não fosse devoto de Nossa Senhora. Forte, não é, Pai? Forte, gente, é profundo. Se nós temos a quem recorremos. Você tem a igreja, você não está só. Lembre-se, você não está só. Mas é preciso acreditar. Jesus disse, lá em Hebreus, as cartas de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, precisa acreditar que Ele existe. E segundo, que Ele recompensa todos aqueles que o procuram. Se nós procuramos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, nós vamos ser recompensados. Pelo que, Helena? Pela graça de Deus. Pelo amor de Deus em plenitude. Esse amor que eu e você muitas vezes desconhecemos. Mas Deus é amor. Primeiro, nós precisamos acreditar que Ele existe e que Ele está conosco. E que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como o Padre disse,
Precisamos descobrir essa fé e caminhar. Bora viver, Padre? Bora viver, né? Como diz, eu lembrei agora, uma passagem do apóstolo São Paulo, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Exatamente. Bora lá, só pôr em prática agora. Só pôr em prática. Amados, que vocês tenham uma santa noite. E amanhã, o 8º dia da novena de Nossa Senhora das Graças, com a participação especial da Adriana, da Missão FIT, né? Essa missão linda, conhecida no Brasil inteiro. E ela vai estar aqui com a gente. Vocês vão conhecer essa história, esse testemunho de fé, de perseverança. Uma pessoa que tem uma intimidade muito grande com Jesus e com Nossa Senhora. Amém? Obrigada, Padre Jean. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Que Deus conceda a você toda a graça, toda a coragem. Porque ser padre não é fácil, viu, gente? Ontem o Padre Marcos me fez chorar aqui. Falei, Padre Marcos, ele falou assim, minha filha, eles me chamam lá de que eu sou sempre aquela que acolhe os padres. Que sou sempre a mãe dos padres. Então, para o Padre Marcos, eu sou muito ainda jovenzinha, né? As jovenzinhas que eu falo assim, na fé, né? Então, assim, a mãe dos padres, família, você está sempre presente a hora que a gente precisa. Eu chorei, porque é assim mesmo, a gente precisa estar presente na vida dos amigos na hora que precisa. Na hora que não precisa, né, Padre? Exato. Né? Então, é a hora que precisa. Eu amo, tá, gente? Jesus precisa acabar de me curar, uma cura aí, né, Padre? Eu falo que ainda sou carente. As pessoas falam assim, eu sou bem resolvida, eu faço tudo sozinha. Gente, eu não gosto muito de ficar sozinha não, viu? Eu não gosto de solidão não. Meu esposo sabe, meu filho sabe. Eu gosto de dividir, de partilhar, de abraçar. Esse Covid separou todo mundo, né? Eu vivo abraçando, né? Porque o abraço cura. Eu fui curada pelo abraço de Deus. O abraço resolve tudo, Padre. Exato. Né? Quando os meninos lá da Esperança e Vida, os meus amigos chegam perto de mim, Eliana, eu falo, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Né? Você coloca aqui, ó, do lado do coração, é do lado do coração, viu? Que você coloca um amigo. Ele pode descansar. Esteja sempre pronto para servir. O servo de Deus está sempre atento à necessidade do outro. Deus te abençoe, Deus te conforte nessa noite e que realize todos os milagres e prodígios, todas as bênçãos, restauração, perdão, cura. Deixa Deus curar aí. Deixa Deus curar aqui dentro, aqui, ó, que todas as outras coisas virão por acréscimo. Amém? Padre, o Senhor nos dá a bênção? Muito obrigado, né, pelo convite, pela graça de participar deste momento de oração, de cura, né, de muitas graças, com certeza, para a nossa vida, né, e todos aqueles também que participaram conosco. Sim. Né? E para encerrar, então, vamos pedir a Deus a bênção sobre cada um de nós, sobre as nossas intenções, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho dentro e fora da igreja, sobre as nossas necessidades, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, a nossa família. Enfim, apresente a Deus agora qual que é a sua intenção, qual que é o seu pedido nesta novena em honra a Nossa Senhora das Graças. Apresente mais uma vez, e por meio desta bênção, Deus possa lhe conceder a graça que você tanto pede, tanto necessita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tem alguém dizendo aí que Deus abençoe seu sacerdócio. Amém. O Carlos ali mandando mensagem, né? Nossa, é muita gente, né, Giovanni? Não vai dar para ler todo mundo. A Gislaine Reis, a Antônia, minha mãe, lá de Tapsirica, Minas Gerais, assistindo o Padre Jean. Deus abençoe. Ela tem um carinho pelo Padre Jean, né?
A Alessandra também, Itapecerica, Minas Gerais. A Helena Reis, minha prima. A Selma Lopes, a tia do Jean. Olha Minha só. tia também, tia do meu esposo. Boa noite, Deus abençoe. A José Carlos, irmão do meu esposo, meu irmão José Ribeiro, Devani, família inteira aqui, Adriana, meu Deus, José Luiz, ó, o povo amado aí que ama o Padre Jean, tá todo mundo aqui, meu Deus, Cascavel Que inteiro aqui, bênção. ó. Vitória, Espírito Santo, pessoal da missão, gente, boa noite, Deus abençoe Gilmar, Edna, família, Colatina, Espírito Santo, a Marília Souza, a Lucinéia, Mogi Guaçu, São Paulo. Peço por todos os enfermos infectados do Covid no Brasil e no mundo inteiro, pelos governantes, pelos desempregados, pelas minhas filhas Tamires, Padre, e Lavinha, e pelo meu pai Pedro, não entendi aqui o que ela falou. Regis, boa noite, Padre, a sua bênção. A Edna Mendonça, São Paulo. A Josiane Weber também está aqui. A Luciana, meu Deus, estou sem óculos. É muita gente, não dá para ler, viu, gente? O Carlos de Arara, São Paulo. A Dirley, a Sirlene, Mari, Valdete, o Marcos. Grande abraço, Deus abençoe. A Edna Mendonça também de São Paulo. Mandando beijos aqui, sua bênção, Padre, que alegria te conhecer, sabe as palavras, um Padre tão jovem, né? Olha, é jovem mesmo, gente, 2 anos e meio, mas tão sábio e tão responsável, gente, tem um monte de responsabilidade, né? É muita gente que não dá para ler não. Deus abençoe a todos vocês, viu? Fiquemos em paz, desejemos a paz um para os outros. E que o Senhor, deixe o Senhor consolar, deixa a Nossa Senhora passar à frente e ela cuida de tudo. Amém? Amém. Boa noite, Deus abençoe.